vamos mais a vamos estudar. E agora, falando de um assunto bem recente, né, que é o concurso da Embasa, né, essa grande empresa que fica lá na Bahia. Então, vai ter um concurso. Vamos ver o que esse concurso aí traz para nós e vamos discutir algumas questões que podem entrar aí nesse concurso e você se preparar bem, né? Então, vamos lá. Ele tem algumas vagas lá, que não vem ao caso a gente falar aqui com vocês, mas você tem lá no nível médio assistente de saneamento, agente administrativo, agente operacional, operador de processo de água e esgoto, e de nível técnico, técnico automação, eletromecânica, edificação e saneamento, química e segurança de trabalho, né? Tá aí alguns cargos, tem um cargo superior também, e vocês podem entrar lá. É fundamental a gente falar que todos esses cargos vão ter de estudar bem a questão de legislação, né? São 14 leis que você vai ter de estudar, e dessas 14 leis sairão apenas 5 questões. Então, atentem bastante a questão da legislação, das legislações, porque vai cair muita coisa, né? E aí eu separei aqui um pouquinho de informações sobre, assim, que eu achei interessante, né? Tem coisas mais interessantes lá que talvez não venham ao caso aqui para vocês, mas vamos lá. Onde tem maior peso, né? Assistente de saneamento, ele tem aí, em língua portuguesa, 15 questões, ou seja, um peso bem significativo, e conhecimentos específicos, né? Que nós vamos falar aqui, né? Mesmo a legislação tem peso de 5, né? Peso, aí tem que fazer a conta aqui, mas qual o peso de cada um? Mas você vê que língua portuguesa e conhecimento específico tem bastante. Isso para a gente, assistente de saneamento também é a mesma coisa, né? Quanto específico tem 20 pontos, né? Que vai valer, então, importantíssimo você conhecer isso aí. Depois, claro, para quem passar no assistente de saneamento, tem um conhecimento de prova prática, que não vem ao caso que a gente falar, tá? Assistente, um outro nível aqui, nível técnico, assistente de saneamento, tem também aqui conhecimento de 40 pontos, olha que interessante, muitos pontos, né? Então, por favor, dê atenção à questão ambiental, porque ela está aí em voga. Então, vamos lá conversar sobre alguns detalhes dessa prova, né? Então, eu separei aqui o que eles vão solicitar, está lá no edital, né? Apenas fiz uma compilação aqui, né? Na questão do esgoto sanitário, noções de coleta, de transporte, tratamento e disposição final de esgotos, né? Ainda sobre tratamento de esgotos, noções de tecnologia de tratamento de esgoto, como lagoas, lodo ativado, então isso vai cair, noções de tratamentos físico-químicos e biológicos, ou seja, as estações de tratamento de esgotos. Na água também vai ter isso, ou seja, noções de tecnologia de água, noções de processos físico-químicos e biológicos na ETAs, né? E análises, né? Noções de coleta, análises de rotinas com pH, cloro, flúor, cor, temperatura, solução. A resolução 357, né? E a 430, que versa especificamente sobre tratamento de esgotos. E vamos falar também, eles vão cobrar também sobre a portaria 888 de 2021, que está falando sobre a qualidade da água, né? No abastecimento, captação, adução, próprio tratamento, reservação, distribuição. E pode ser cobrado também medidores de vazão, como vertedores, calha partial, os medidores partial, que é o mais corretamente dizer, hidrômetros, noções básicas de sistemas de bombeamento, como bombas dosadoras, bombas centrífugas e bombas submersas, né? Então, tem muita coisa para vocês estudarem, muitas coisas mesmo, tá? E a gente vai começar aqui com algumas provas anteriores de outros locais que têm a ver com aqueles temas que nós acabamos de falar, né? Em 2020, a Fundep, né, numa prova lá para o DEMAI de Minas Gerais, colocou uma questão bem interessante. Alguns materiais são nocivos ao meio ambiente e à saúde humana, e por essa razão não pode ser descartado junto ao lixo comum. É o caso de alguns resíduos industriais e hospitalares produzidos geralmente nos respectivos setores. Conforme a NBR 10.004, esses materiais, quando são classificados como resíduos classe 2A, são chamados de resíduos. Aí vem as questões, as alternativas, né? Então, primeira coisa, no sistema de tratamento de esgotos, né? O que são resíduos, né? Nós temos, primeiramente, são gerados materiais que está nessa primeira foto aqui, são materiais gradeados, né? Você tem
um sistema de gradeamento, e para segurar esse material, para proteger o bombeamento, proteger os sistemas posteriores, tá? É o tratamento preliminar. Nesse tratamento preliminar, além do material gradeado que está nessa foto, nós temos um outro material que é retirado que são as areias, né? A areia é retirada também no sistema preliminar. Então, os resíduos para o sistema de esgoto é material gradeado e material de areia, arenoso, né? E aí pergunta lá, a NBR 10.004, né? O que é isso, a NBR 10.004? A NBR 10.004 é uma norma brasileira, né? Norma brasileira de normas técnicas, NBR, que ele vai classificar os resíduos, né? Como que o resíduo ele é classificado? Que é basicamente essa pergunta que eles estão fazendo, né? Lá eles falam de resíduo de hospitais, mas a gente está falando aqui de um conceito genérico aplicado ao saneamento. Vocês viram que tem uma pontuação bem grande a questão do saneamento para a prova da Embasa, né? Então, você tem um resíduo, como já falamos, o material gradeado e areia, e aí a primeira pergunta que a NBR 10.004 vai fazer é o seguinte, ela consta, tem um anexo nessa norma, um anexo, e ele fala assim, consta no anexo A ou B, né? Sim, consta. O que é esse anexo? A gente colocou aqui apenas um detalhes, bem pequeno, tá? Você tem solventes como desengraxante, tetracloretileno, tricloretileno, dicloro, metano, 1,1, tricloretano, tetacloreto de carbono, fluorcarbonetos clorados, ou seja, ele tem uma tabela lá, com vários índices, consta lá, ele consta nesse anexo A ou B, que tem alguns exemplos aqui, ou seja, é muito maior do que isso, né? Teria de olhar, e vocês não precisam decorar isso, apenas ter uma noção. Então, primeira coisa, tem lá no anexo, né? Se ele tem no anexo, ele é um resíduo perigoso, tá? Ele é um resíduo perigoso. Não, ele não consta no anexo, ele não tem essas características aqui de solventes halogenados, por exemplo, ou produção de hidrocarbonetos. Não consta lá, não consta no anexo A ou B. Então, peraí, então ele vai ser... Aí a outra pergunta, esse resíduo, ele é inflamável, corrosivo, é reativo, tóxico ou patógeno? Não, ele é. Se ele é, ele vai ser classificado também como perigoso. Então, resíduo perigoso, ele vai ser duas características. Ou ele vai constar do anexo A ou B, ou vai ter algumas características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Tá? Tudo isso leva aquele resíduo ser levado para resíduo perigoso. Um resíduo que é gerado na estação de tratamento de esgoto, ele pode ser perigoso? Olha, praticamente não. Talvez numa estação industrial, mas num esgoto sanitário, que é o caso das estações de tratamento da Embasa, não, ele nunca vai ser classificado como perigoso. Por quê? Porque ele não tem essas características, tudo bem? Então, resíduo, ele primeiro é perigoso. Das estações de tratamento de esgoto podem ser classificados como perigosos? Não, pelo menos os domésticos não, tá? Não, porque não tem essas características. E aí, qual que vem a segunda etapa, que aí a gente vai começar a responder a questão, né? Ele vai classificar resíduo não perigoso. Então, estação de tratamento de esgoto não tem resíduo perigoso. Ele é um resíduo não perigoso. E dentro do resíduo perigoso, ele tem uma subclassificação, né? Aí ele pergunta, possui constituintes solubilizados? O que constituintes solubilizados? Aquele que nós colocamos em condições padrão, num frasco, colocamos água de boa qualidade, chamada água destilada ou deionizada, e fica lá durante 24 ou 48 horas, e naquela água, você coloca o resíduo lá dentro, você coloca, por exemplo, aquela primeira foto da areia, você põe a areia lá dentro e deixa durante 24 ou 48 horas ele em agitação, tá? E aí, depois deixa sedimentar novamente a areia, e aquela parte de cima da areia nós tiramos o solubilizado que está na água e verifica se tem algum composto como o que a gente vai mostrar aqui, né? Por exemplo, coloquei a areia para ser solubilizada e lá eu fiz a detecção de alumínio e a concentração de alumínio foi superior a 0,02 miligramas por litro.
ou arsênio foi 0,01, ou bário foi acima de 0,7, ou aldrin e deudrin acima de 3 elevado à quinta, né? Então, se tiver qualquer um desses parâmetros, tem mais, tá? Mas, primeira coisa, o resíduo não perigoso, então, vamos repetir aqui para não ficar bem claro, né? Um sistema de tratamento de esgoto não possui resíduo perigoso, tá bom? Então, o resíduo de uma estação de tratamento de água de esgoto é não perigoso. E aí você vai ver se ele tem algumas solubilização. Se ele tiver esse material solubilizado, qualquer um desses aqui, e a lista é grande, ele é resíduo não inerte. E se ele tem materiais, ou seja, se qualquer desses parâmetros aqui ele é abaixo de alumínio, vou pegar o exemplo do alumínio, ele é abaixo de 0,02 miligramas por litro, resíduo inerte. Então, vamos lá, aqui a gente vai poder tirar uma classificação. Então, os resíduos, né, os resíduos de uma ET, vou falar de ET aqui, uma estação de tratamento de esgoto, tá? Então, opa, perdão aí, que às vezes não fica muito bom. Então, os resíduos de uma ET, ele, ele, ele não vai ser, tá? Então, fique claro que não vai ser perigoso. Isso ele não vai ser nunca perigoso, tá? Então, ele vai poder ser resíduo inerte, ele também não vai ser resíduo inerte. Então, resíduo inerte, eu vou chamar de I aqui, tá bom? Então, inerte, ele nunca vai ser. Ele não vai ser inerte. Então, o resíduo de uma extração de tratamento de esgotos não será perigoso e também não é inerte. O que sobra é resíduo não inerte, que é esse aqui, tá? Porque ele pode conter composto acima disso aqui. Ou melhor, ele sempre vai ter algum desses parâmetros, tem muito mais, tá? Que ele vai ultrapassar isso aqui, na parte solúvel, tá bom? Naquele que foi solubilizado. Só lembrando aqui, você imagina um frasco, que você colocou um frasco aqui dentro você pôs areia, o resíduo que você vai querer, mas vamos falar de areia, né? Que a gente viu na fotografia, você colocou areia aqui dentro, a areia foi colocada e foi colocado sobre durante, se me fala a memória, durante 24 horas, né? E depois desses 24 horas eu pego o solubilizado, que ficou em cima, aqui dentro, né? Aqui nessa parte solúvel, solubilizou qualquer parâmetro, então ele é resíduo não inerte. Então, portanto, o resíduo de uma estação de tratamento de esgoto, ele sempre vai ser o quê? Resíduo não inerte. O resíduo não inerte, ele tem mais uma subclassificação, tá? Então, tá lá. Que é isso que a gente vai fazer agora, né? É a classificação 2A, né? Então, segundo a portaria, a norma regulamentadora brasileira 10.004, quando o resíduo ele é classificado como 2A, é chamado de não inerte, tá bom? Então, é isso. Então, a gente pega os resíduos, e aí a gente tem vários tipos de resíduos dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Nós temos aí pelo menos 3, né? Vamos colocar aqui o que a gente pode fazer, né? A gente tem aí pelo menos três materiais, tá? Nós temos o material gradeado, nós temos a areia e tem o lodo gerado na estação de esgotos, tá? Eles não serão nunca perigosos, tá? Nunca serão perigosos, e eles nunca serão inertes, tá? Eles não são, eles têm que solubilizar uma parte desse material para a parte da água, daquela água deionizada. Então, o material é não inerte, tudo bem? Então, não inerte. Então, isso é importante vocês saberem. Então, já tem a parte aqui da legislação que a gente vai ter vocês já me falou que vai passar bastante, né? Tem muita questão. Uma outra pergunta bem interessante, tem a ver aqui com técnico de meio ambiente, é uma prova que caiu em 2020 no DEMAI, também de Mogi de Minas Gerais, né? E fala o seguinte, um dos problemas ambientais mais graves que muitas regiões do mundo vêm enfrentando atualmente é a chuva ácida. Esse termo genérico abrange vários fenômenos, como a neblina ácida e a neve ácida, todos relacionados com precipitações e substâncias do ácido. Sobre o fenômeno da chuva ácida, assinale a alternativa correta. Vêm as questões. Então, primeira coisa, de onde veio isso aí, né?
O termo chuva ácida foi utilizado pela primeira vez por um químico e climatologista inglês, Robert Angus Smith, em 1852. Olha que interessante, bastante tempo já, né? 1852. E o químico Smith, né, ele usou para descrever, por meio de um estudo, né, a situação vivenciada em Manchester, no Reino Unido, onde ocorreu a precipitação elevada de acidez no período da Revolução Industrial. Ele começou a fazer esse estudo e cunhou essa palavra, né, chuva ácida. Então, mas primeiro, o que é um ácido, né? Só relembrando, por isso que é vamos estudar, né? A gente pega uma questão e vai tentando destrinchar o máximo possível, né? O ácido, você tem uma escala de acidez, né? Onde o 7 é neutro, né? E tudo que acima de 7 é alcalino e abaixo de 7 é ácido. Então, ácido, lembra aqui, alguns compostos que a gente vivencia na nossa vida. Por exemplo, você pega, quando a gente está pegando uma laranja, né? Uma laranja, ela pode ser adocicada e às vezes tem aquela gosto astringente. A gente fala, nossa, mas que laranja ácida, né? Significa que o pH dela está abaixo de 7, né? E quanto mais baixo esse pH, mais ácido será, tá bom? Então, vamos lá. O que é um ácido? Qualquer coisa que é abaixo de 7. Isso é importante, que pode cair outras questões relacionadas à acidez ou alcalinidade, né? Então, vamos lá. Uma chuva comum que está mostrando aqui, ela tem um pH em torno de 5,6. Ou seja, uma chuva, normalmente, se é 5,6, está abaixo de 7, e se está abaixo de 7, ele já é ácido, né? Mas uma chuva, normalmente, porque ele passa pela atmosfera e carrega com ela algumas substâncias, formando o ácido fúrico, ácido nítrico, né? Então, quando ela tem pH 5,6, né, até 5,6, é considerada normal. Ela é considerada como uma chuva ácida, conforme as novas definições e cunhada lá pelo químico Smith, né, é quando o pH está abaixo de 5,5. Então, ou seja, a chuva, normalmente, se você pegar aí, dependendo de onde você mora, se você estiver num lugar industrial, e a gente vai falar um pouco disso, a chuva vai ficar normalmente em 5,6, né? Um pouquinho acima disso, ou seja, 5,6, 5,7, 6 e pode ser, e assim por diante. Quando abaixo de 5,5 já é considerada uma chuva ácida, tá bom? Vamos lá. A chuva ácida, ela pode ocorrer de forma natural ou antrópica, né? Os principais geradores naturais de chuva são os vulcões. Os vulcões, quando ele faz a expele, né, ele vai formar chuva ácida. É uma forma natural, né? E porque ele tem composto de enxofre, né? E aí ele vai criar isso aí, tá bom? Agora, o que é uma contribuição antrópica? O que é, primeiro, a questão antrópico, né? Antrópico vem da atividade humana, né? E ele vai geralmente gerar onde você tem grandes concentrações de indústrias e veículos. Por quê? Porque você queima combustíveis fósseis, né? E aí, para gerar energia elétrica, para mover os automóveis. E você forma a chuva ácida. Então, as indústrias, né, vai formar, pode liberar, né, são todos os tipos de indústrias, SO2 e NO2, né? Só lembrando, o que é o SO2? Dióxido de enxofre, né? Dióxido de enxofre é o SO2. E, e aqui, composto de nitrogênio, ou NOx, às vezes você pode ver uma pergunta, que vai estar lá, NOx, o que é o X aqui? Porque pode ter outros compostos, pode aqui no X, pode ser um 3, seriam nitratos, né? Aqui você tem o dióxido de nitrogênio. O dióxido de enxofre ou dióxido de nitrogênio, combinado com água, vão formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá? Então, e aí você cai aqui nas florestas, nas cidades, e você vai queimar, né? Vai corroer isso aqui. Está mostrando aqui, tem uma fotografia de um local que teve a ação ácida, tá? É claro que essa condição aqui, que está mostrando a fotografia, depende de alguns fatores. Por exemplo, se você caiu uma chuva ácida num local que você tem bastante argila, bastante condições de neutralizar
esses ácidos que gerarão, isso não vai ocorrer, né? Então, depende muito das condições do solo também, tá? Mas a chuva ácida é isso. Você gerou liberação de dióxido de enxofre ou dióxido de nitrogênio, ou NOx, né? E vai formar ácido sulfúrico. Só lembrando o que é a forma do ácido sulfúrico, de repente cai aí em alguma questão, então a gente já vai estudando, por isso que chama vamos estudar. Então, o ácido sulfúrico, ó, ficou bonitinho. O ácido sulfúrico é H2SO4 e o ácido nítrico HNO3. Ó, que bonitinho. Ficou legal também, né? Então, esses dois aqui podem ser formados. E, como nós falamos, quando a quantidade é suficiente para baixar o pH menor que 5,6, né? pH menor que 5 de unidade de pH, potencial hidrogeniônico, você tem aí a chamada chuva ácida. E pode ocorrer esse fenômeno aqui, que é a destruição de florestas, e até quando isso é carreado para os lagos, que aqui está mostrando uma imagem do corpo receptor, com os peixes aqui mortos, né? Isso pode ocorrer. Então, a pergunta, voltando à questão, né? E ele tem as alternativas. O SO2 é um poluente primário, né? Responsável também pela chuva ácida. Também. Legal. E sua maior produção. Olha aqui a pegadinha, gente. Cuidado com isso aqui. A produção natural ocorre pela queima do carvão. O carvão, nós queimamos o carvão nas indústrias e não é uma produção natural, né? Você faz, você queima o carvão porque você precisa de gerar energia, por exemplo, tá? Então, não é uma produção natural. Ela, consequência, não é natural, é uma atividade antrópica, né? Ou seja, o ser humano que está fazendo isso, tá bom? Então, o SO2 é um dos dióxidos de enxofre, que é o poluente primário, sem dúvida, também, ou seja, aqui está correto, você tem aí, nós falamos anteriormente do NOx ou NO2, né, o NOx, pode acontecer esse item para vocês, então também é primário, sua condição natural, porque senão engana, essa questão aqui, ela pode ter uma pegadinha aqui, né? Aí vem lá no B, a extensão em que a precipitação ácida afeta a vida biológica em uma determinada área depende muito da composição do solo e das rochas nessa área. A gente acabou de falar. A resposta é essa aqui, porque depende disso aqui. Vamos analisar os demais, né? O ácido nítrico é um poluente primário, não é primário, né? O ácido nítrico ele é formado pela reação do NOx, né, com água. A gente mostrou um pouquinho antes aqui, na tela anterior. Tá? Então, não é primário, é uma consequência. Entre os materiais particulados dispersos na atmosfera, as partículas grossas são as responsáveis pela chuva ácida. Não tem nada a ver com partículas grossas. Isso aqui é de outro processo, né? Então, partículas grossas não tem nada a ver, tá bom? Então, beleza? Então, a gente ficaria aqui, em termos de dúvida, a D a gente descartaria imediatamente, né? O A e o C, eles tem cuidado com essas questões, e o B é a questão correta, tá bom? Espero que vocês não se confundam aí. Mais uma questão para que nós podemos analisar, também lá do DEMAI, de 2000, bem recente, né? A água é um dos recursos mais intensamente utilizados. É fundamental para a existência e a manutenção da vida, e para isso deve estar presente no meio ambiente em quantidade e qualidade apropriadas. O homem tem explorado o uso da água em quantidades que superam a sua oferta pela natureza. Essa atitude tem provocado a degradação da qualidade da água e também gerado os problemas de desequilíbrio ambiental, né? É uma afirmação que está sendo feita aqui pela banca que montou aí essa questão. A respeito, relaciona a coluna 2 com a coluna 1, associando algumas formas de uso da água feita pelo homem às suas principais características. Então, ele fala, coluna 1, abastecimento industrial, irrigação e recreação. Ele vai lá, é a forma de uso mais intenso dos recursos hídricos e excesso de sais dissolvidos pode afetar esse tipo de atividade. Opa, maior consumo de água, né? Não existe um requisito de qualidade da água genérico para essa atividade, pois cada uso tem um requisito particular. A água não
deve apresentar organismos patógenos e substâncias tóxicas em concentrações que podem causar danos à saúde humana. Opa, já começou a me esclarecer aqui. Dano à saúde humana, você está falando isso hoje. Então, a gente está falando de, olha aqui, o que tem a ver com esses três aqui? A ver com saúde humana, né? Recreação. A gente está falando aqui, já está me dizendo aqui que esse aqui é o 3, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho cada uma das coisas aqui. Quais são as coisas corretas, né? Então, vamos lá. Você viu que o 3 aqui já apareceu. Já olhou aqui o 3, saúde humana, tem tudo a ver. Então, isso aqui já tem a sequência aqui, esse aqui vai ser o número 3, né? Então, é a sequência, eu quero relacionar as duas. Qual é a forma mais intensa de uso de água, né? É a irrigação, pessoal. A irrigação é o que mais utiliza água em todo o planeta. Então, o número 2 aqui. Então, o número 2 vem para cá. O número 3 já está aqui. Então, só sobrou abastecimento industrial, que é 1. E tem tudo a ver, não tem? Por quê? Não existe um requisito de qualidade de água genérico para essa atividade. Cada uso tem seu requisito particular, sem dúvida, né? Se você tem uma empresa que faz como ela, lavagem de piso é uma coisa, uma indústria que faz, incorpora água no seu processo, né? Como a fabricação de refrigerantes, por exemplo, você vai ter um outro requisito. Então, não dá para generalizar. Então, a resposta correta é a D, que é a 2, 1 e 3, né? Acabamos de falar ali, porque é bem direto, é uma questão de prestar atenção nas questões e, com cuidado, responder isso. Tá bom? Então, vamos lá. Onde a gente está aprendendo aqui, como a gente falou, a gente está aprendendo bastante a questão do aproveitar esse tempinho nosso aqui para que a gente aprenda, né? Então, onde a gente mais utiliza, isso é importante, vocês pode cair em outras questões, né? Que não pode estar relacionado aqui, mas lá na Embasa pode cair. Onde se mais consome água, né? É na agricultura. Apesar de várias campanhas de consumo consciente de água para a população quando chega na época de estiagem, né? O maior consumo é na agricultura. O maior consumo é na agricultura. Não é lá que tem que ser investido. Óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, de consumir também conscientemente, tal, não vem ao caso essa discussão, mas importante para vocês saberem, tá bom? Vamos continuar aqui nossa prova. Vamos lá. Também, isso aí, 2014, da VUNESP, no SAI, em São Paulo, né? E ele pergunta aqui, hidrômetros para garantia do bom funcionamento são certificados pelo... E a gente lá na prova da Embasa, nós falamos que vai ter um pouco da parte tanto de legislação quanto de sistemas de medição, né? Então, vamos lá. Para garantir do bom funcionamento dos hidrômetros. Hidrômetros é aquele material que serve para quê? Para fazer as medições do consumo de água, né? Então, quem que é responsável para garantir o funcionamento ou a correta medição? Vamos lá. O que CONAMA faz, pessoal? Tem aí a legislação. CONAMA está falando da qualidade do efluente tratado de uma estação de tratamento de esgoto, ou a classificação dos rios. Então, é o CONAMA que faz isso, né? O CONSEMA aqui é um conselho municipal lá da região de Içara. Então, não é isso, né? INMETRO, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, né? Isso chama alguma coisa? Chama-se pelo nome, né? O INPE, né? Está falando de energia nuclear, e os 14.000 está falando de qualidade do meio ambiente, muito importante, mas qualidade do meio ambiente, né? Então, essa resposta aqui é a C, é o INMETRO que cuida da hidrometria, a parte da parte de qualidade, a gente falando de aferição, de bombas dosadoras, macromedidores ou hidrômetros, é o Inmetro que toma conta disso, tá? Então, fique claro aí a gente entender. Então, CONAMA vai cair provavelmente questões do CONAMA. CONAMA aí tem o 357 e o 430, né? O 400 e CONAMA 430, e é bom vocês olharem aí, porque provavelmente vai ter questões disso aqui, tá bom? O CONSEMA aqui é um conselho municipal, então não é claro que aqui é específico para esse site, então teria na questão dele alguma coisa sobre o CONSEMA. No caso de vocês, tem as resoluções, né, da Bahia, então você cobrando muita coisa da resolução, das legislações
Baiana, tá? O Inmetro é um instituto que fica no Rio de Janeiro e ele é responsável, né? E ele qualifica outros organismos para fazer aí a aferição de hidrômetros, entre outros medidores, tá bom? E a 14.000 é uma norma internacional para falar de qualidade do meio ambiente, que provavelmente a gente vai tocar em alguns casos aqui, porque é importante, tá bom? Outra questão bem interessante, caiu aqui em 2016, no SAEP de Paraupebas, no Pará. Os gases nitrogenados e sulfonados produzidos por atividades industriais reagem ao vapor d'água produzido de efeito conhecido como... Ó, já vimos isso, né? Então, gases nitrogênio e sulfonados. Gases nitrogenados, NOx, ou NO2, e sulfonados, que tem enxofre, SO2, né? Produzidos de atividades industriais, reagem com água, está aqui, ó, formando o quê? Ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá? O efeito conhecido como, falamos disso agora, chuva ácida, né? Chuva ácida, só lembrando, ele é classificado quando o pH é abaixo de 5,6, tá? Porque a chuva normalmente já tem um pH baixo, né? A gente, abaixo de 5,6 é considerado chuva ácida, causada pelos compostos nitrogenados e sulfonados. Todo jóia? Já só, você vê que é uma questão que vai cair e pode cair para vocês, tá bom? Vamos lá. Outra questão, no SAAI de Aimorés, em Minas Gerais, 2016. De acordo com o artigo 3º do Decreto Federal 5440 de 2005, a informação prestada ao consumidor sobre a qualidade e características. O que é essa lei federal 54? Isso aqui isso aqui é a lei dos consumidores, né? A 5440 é a lei dos consumidores, tá? E nós, agora, como consumidores, temos o direito, através desse decreto federal, ter a saber informações de quem está fornecendo água. Então, a Embasa ela é obrigada, todos os anos, prestar informações ao consumidor, né? Sobre a qualidade, características físicas, químicas e microbiológicas da água para o consumo humano, né? Deverá atender o seguinte. Então, tem aqui algumas afirmações e ele vai perguntar assim... se todas as alternativas são verdadeiras, se todas as alternativas são falsas, apenas a alternativa 3 é falsa e apenas a alternativa 1 é verdadeira. Então, vamos lá. Primeiro, o que permite, no artigo 3º, ser verdadeira e comprovável. Sem dúvida, né? Você tem de mostrar, é lei, né? Se a pessoa mentir, né? Ela vai ter problema. E comprovável, o órgão fiscalizador, e aí até inclusive a promotoria pode exigir da Embasa a comprovação daquelas informações que ela mandou. Então, sem dúvida, a 1 é verdadeira. Então, beleza, isso aqui é perfeito, né? Segundo, ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil compreensão. Tem, sem dúvida. O leigo tem de olhar aquela informação e entender aquela informação, principalmente quando há aspectos que impliquem situações de perda de potabilidade, de risco à saúde ou aproveitamento condicional da água. Ou seja, ele tem que ser muito claro contra isso. Uma pessoa não versada na área de saneamento, ela tem de entender que aquela água ela está própria para o uso ou não própria para o uso, tá? Então, sem dúvida, a 2 também ela tem a ver com o Decreto Federal 5440, tá? A gente já falou lá no primeiro item, a necessidade de vocês estudarem todas as legislações, que tem muita legislação, e apenas um en passant sobre algumas delas, né? E o terceiro que fala que que ele coloca como uma das afirmações o terceiro, ter caráter educativo, promover o consumo sustentável da água e proporcionar o entendimento, relação entre a qualidade e a saúde da população. Não tem nada a ver, né? Ter caráter educativo e promover o consumo sustentável. Não. A lei que fala sobre os direitos do consumidor é sobre o 1 e o 2. Ela ser verdadeira, comprovável, precisa, clara e correta, né? E que a gente compreenda facilmente, batendo no olho, que aquela água, né? A gente está falando de água aqui, ela está própria para o consumo humano, tá? Então, olha lá, todas as alternativas estão corretas? Não, isso aqui não está errado, não é isso, tá?
Todas as falsas também não. Apenas a alternativa 3 é falsa, que a gente acabou de ver. É essa aqui, ó, tá? Apenas a alternativa 1 é verdadeira? Não. Porque você tem pelo menos duas corretas, tá? Então, a resposta correta é a C, apenas a alternativa 3 ela é incorreta, porque está falando caráter educativo, não tem nada a ver. Caráter educativo, as empresas de saneamento fazem campanhas de educar, de ter o consumo consciente e tudo mais, e já vimos que o maior consumo de água não é o consumidor, é na agricultura, então fique claro com isso, então a agricultura que consome mais a agricultura. Bom, é o que mais consome aí água, né? Então, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tudo bem? Ficou claro? Aqui é bem interessante, né? Que tem lá uma questão também que tem a ver com saneamento em geral, né? Feito em 2008, com PERV, né? Da CAERN, do Rio Grande do Norte. Sob a ótica da saúde pública, as doenças de vinculação hídrica são classificadas de acordo com... Aí vem a questão, e eu coloquei aqui. Primeiro, doenças de vinculação hídrica é isso aqui, né? Ou seja, você tá... Imagina essa pessoa aqui, inclusive ela virou o rosto na hora de tirar o foto aqui, provavelmente foi orientada, e aí, ele estando dessa maneira, ele pode contrair uma doença, né? E quais são as doenças que normalmente nós encontramos que são relacionadas à veiculação hídrica? Isso é importante, em outras questões podem aparecer, né? Diarreia por Escherichia coli, né? Bactérias também E. coli, né? Isso aqui é o Escherichia coli, também conhecido como aí faltou aqui, né? O E. coli. O E. coli, aqui, ó, E. coli, pronto, completei. Esse aqui, né? A outra que é relacionada à amebíase, né? Então, amebíase, a cólera, a leptospirose, a disenteria bacteriana, a hepatite A, esquistossomose e febre tifoide, né? Então, essas são as doenças que são relacionadas à vinculação hídrica. Então, diarreia por E. coli, amebíase, cólera, leptospirose, desenteria, hepatite, esquistossomose e febre tifoide, tá? Depois a gente falar um pouco mais sobre as doenças. Nós já passamos alguns, vamos estudar, e nós falamos sobre essas doenças lá, tá? Então, dê uma olhadinha também no Vamos Estudar das outras semanas, que lá tem coisas disso aí, e aproveita para estudar o concurso da Embasa, tá? Então, qual é a resposta, né? Então, ele fala, sob a ótica da saúde pública, as doenças de vinculação hídrica são classificadas de acordo com o tipo de tratamento residual? Não, tem a ver com isso. O agente etimológico? Também não. As barreiras sanitárias? Também não. Né? As vias de transmissão e o ciclo da doença. Né? Vias de transmissão. Né? Vinculação hídrica são classificadas de acordo com vias de transmissão, que é o corpo hídrico, mostrado aqui na fotografia. Tá bom? Não é complicado, mas é importante vocês estarem atentos. Vamos lá. Esse é bem interessante. 2016, uma prova que caiu para a Casan. Inclusive, é o mesmo instituto que está preparando a prova para vocês aí na Embasa, a OCP. Após o tratamento de esgotos, a água é normalmente lançada em corpos de água que podem, mesmo após o tratamento, seguir todas as indicações legais, sofrer algumas alterações. Dentre as alterações mais conhecidas, está aquela relacionada ao aumento da quantidade de nutrientes lançados no meio ambiente, que causam alterização, cujo primeiro efeito é. Então, aí vem aí as questões. E aí eu coloquei algumas coisas. Primeiro, aqui está um efluente, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgotos, né? Então, ele está dizendo aqui. Então, ele pode atender todos os requisitos, porém, ele pode causar aí quantidade de nutrientes, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar a legislação, que é importante. Aqui é um recorte da portaria 430, né, da CONAMA, tá? E não esquecem de estudar também a legislação específica do estado da Bahia, tá? Importante. Das condições e padrões de lançamento de efluentes. Isso aqui está na portaria, né, na CONAMA 430, artigo 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direto ou indiretamente nos corpos d'água após o devido tratamento. Legal, fez o tratamento. E desde que obedeça às condições, padrões e exigências expostas nessa solução e em outras normas aplicáveis. Então, ele coloca a legislação do federal e outras
ou outras que, inclusive, o órgão da Bahia pode exigir, tá? Da Embasa. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Então, ele coloca quais são as condições do efluente, né, que pode ser lançado. No parágrafo 4º, né, do CONAMA 430, ele diz o seguinte, que o pH tem que ter 5 a 9, só lembrando aqui, pH 5 já é ácido, né? E pH 9 aqui é alcalino, só para a gente relembrar. Mas ele diz lá que o pH que vai sair de uma estação, ele tem de estar entre 5 e 9, a temperatura ser menor que 40, né? E ele não pode alterar em 3 graus na zona de mistura. Materiais sedimentáveis, a gente vai falar um pouquinho de material sedimentável, no máximo de 1 ml por litro, tá? A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, mas é importante, isso é tudo legislação, tem de estudar. O regime de lançamento de vazão máximo é 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente, ou seja, até pode ser superior a isso, desde que você esteja autorizado, tá? Então, esse 1,5 é calculado lá no projeto, lá no início. Então, 1,5 vezes a vazão média. Não pode ter óleos e graxas, até esses limites aqui de 20 quanto mineral, e óleos vegetais e gorduras até 50. E a ausência de materiais flutuantes. Além disso, ele coloca lá também que a demanda bioquímica, remoção mínima de 60%, né? Que aqui vai dar, se a gente considerar uma DBO de entrada de 300 mg por litro, sua DBO de saída, né, demanda bioquímica de oxigênio, pode ir até 120 mg por litro. Então, no CONAMA, né, ele está falando que a remoção tem que ser mínima de 60%. Estou pegando o CONAMA aqui, mas não pode esquecer de olhar a legislação do estado da Bahia, tá? E ele fala, dentre os itens lá, além de DBO, ele fala que um dos parâmetros é padrão de lançamento do efluente, nitrogênio amoniacal, 20 mg por litro. Só lembrando que o nitrogênio é um nutriente, tá? Só que ele coloca 2 parágrafos interessantes, né? Bem interessantes. As condições e padrões de lançamento relacionados na seção 2, artigo 16, inciso 1 e 2 dessa resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal. Opa, legal, vamos só, a gente vai voltar na questão, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal. No parágrafo 2º, ele fala o seguinte, no caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebem lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar quais os parâmetros da tabela 1 do artigo 16, inciso 2º da resolução que deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total. Tá? 2 vezes aqui mostrando, ele coloca lá a exigência, né, no artigo 2º, né, do padrão de lançamento, só que ele retira, nesses 2 parágrafos aqui, a exigência para esgoto doméstico, né, que é o caso de vocês que vão trabalhar na Embasa, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Nutrientes lançados no ambiente que causam o processo de eutrofização, cujo primeiro efeito, o que é a eutrofização? É isso aqui, pessoal. Excesso de algas, né? Você cresce muitas algas, né? E ele, para você causar algas, você precisa de 2 nutrientes, né? Nitrogênio e o fósforo, tá? É isso aqui. E nós vimos que para os órgãos, para as estações de tratamento de esgoto, por exemplo, da Embasa, não é exigido nitrogênio, né? E aí, o que ele vai causar? Ele vai causar o crescimento excessivo de algas aquáticas, tá bom? Então, esse aqui é a resposta correta, o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, tá? Tudo bem? Então, acho que espero que tenha ficado claro para vocês aí a necessidade. Tá vendo a importância? A importância, tá vendo, gente? Voltando aqui para mostrar meu rosto a vocês, a importância da estudar as legislações. Então, a gente deu um exemplo aqui do CONAMA 430. Não esqueçam de procurar e ler, estudar e memorizar
a legislação do Estado da Bahia. Tá bom? Se aparecer outras questões que envolvam o Estado da Bahia, será comentada aqui dentro. Tá bom? Mas é importante que vocês vejam a importância. Sem conhecer a legislação, a gente não consegue responder às questões. Tá bom? Bem interessante isso aqui, né? 2018, na CES Gran Rio, né? Foi feita uma prova aqui para técnico ambiental, da Transpetro. Olha que legal. O sistema de lagoas de estabilização é usado como uma das formas mais simples para tratamento de esgoto. Tem uma foto aqui de uma lagoa, né? Um dos tipos de tratamento desse sistema é o catalisador fásico. Aí a gente já está respondendo aqui, né? Lagoa onerada, reator onerado, reator de fases. Lagoa facultativa, né? Quais são os tipos de lagoa facultativa? Então, aqui já está respondido, né? Sistema de lagoa de estabilização é usado como uma das formas mais simples de tratamento de esgoto. Já está dizendo aqui, ó, lagoa de estabilização, né? Um dos tipos de tratamento desse sistema é lagoa facultativa, né? Tem estabilização facultativa, está aqui, ele já respondeu, né? Quais são os tipos de lagoas, né? Só para a gente aproveitar e estudar, porque pode aparecer para vocês. Nós temos as lagoas anaeróbias, que é considerado um tratamento primário. Por que tratamento primário, pessoal? Porque o tratamento primário ele não remove totalmente a carga orgânica, né? Um sistema primário ele vai remover em torno de abaixo de 60% de carga de DBO, tá? E muitas legislações não exigem que você tenha uma eficiência maior. O CONAMA, que a gente acabou de passar sobre ele, fala que a eficiência mínima tem que ser maior de 60%, né? Ou seja, a partir de 60%. Então, ficaria no limite. Mas uma lagoa anaeróbia, ela é considerada como primário, porque a remoção dela é abaixo de 60%. Facultativas, que a gente já falou também, né? A facultativa, ela pode ser considerada também uma lagoa primária, mas geralmente a lagoa facultativa, você tem precedida, você tem a lagoa anaeróbia primeiro, que faz uma remoção em torno de 50% de matéria orgânica, e depois uma facultativa para fazer o tratamento secundário, né? Que aí ele vai, recebe tratamento de efluentes das lagoas anaeróbias, né? E aí você tem aqui, nessa facultativa, a formação de algas, e as algas vão fornecer o oxigênio dissolvido, e aí vai fazer o tratamento secundário desse efluente. E tem a lagoa facultativa, ela também pode ser lagoas airadas, tá? Então, lagoas facultativas ou lagoas airadas. E nós temos, por último, a lagoas de maturação, né? É um terciário. Lagoa de maturação serve para remoção de patógenos. Qual é a diferença? Que a lagoa de maturação, ela tem uma altura, uma profundidade mais baixa, enquanto uma lagoa facultativa, ela é mais profunda, né? Tem uma profundidade maior aqui, vamos falar aqui de 1,5 metros, 1,5 metros, opa, aqui 1,5 metros, essa aqui vai tornar de meio metro. Por quê? Eu quero que a água que fica aqui, o efluente que fica aqui, tenha uma alta incidência de insolação, né? O sol está aqui, opa, aparecendo as minhas netinhas, né? Então, o sol vai ter uma insolação muito forte aqui dentro, e aí você faz a remoção de patógenos, tá? Principalmente isso, então você degrada isso aqui. E o pH dessa lagoa de maturação é um pH, o quê? Quando a gente fala um pH 9, é um pH alcalino, e a alcalinidade aqui desse sistema acaba fazendo a remoção dos patógenos, tá? Vamos lá, vamos continuando aqui, né? Nós temos aqui uma outra prova, foi feito na Compesa, né? E também para assistente de saneamento e gestão, né? Técnico de operação, habilitação, saneamento, tudo a ver com o que vocês estão estudando, né? Os contaminantes presentes nos esgotos sanitários causam diversos efeitos negativos para a natureza. Relacione os contaminantes presentes nos esgotos sanitários aos seus respectivos efeitos. Então, vamos lá. Contaminantes. Então, a gente vai estudar um pouquinho cada um deles, tá? Vamos lá. Materiais orgânicos biodegradáveis. No sistema de esgoto, quando a gente fala material orgânico biodegradável, a gente está falando de DBO ou de DQO. Mas se é biodegradável, vamos falar mais de DBO. DBO, a gente faz um teste, aqui mostrando aqui um
uma das maneiras de fazer é através, você coloca o esgoto, né? A gente pega o esgoto que eu quero tratar dentro desses frascos aqui, uma certa quantidade, com nutrientes e tudo mais, fica 5 dias na incubadora a uma temperatura de 20 graus Celsius constante. Depois de 5 dias, você pega o resultado através, nesse caso aqui que é mais sofisticado, através desses leitores, tá? Então, tanto é que a DBO, vocês vão ver isso aqui, e pode cair na prova, tá? O que é isso aqui, ó? Geralmente, corretamente falando, a DBO é mostrada assim, DBO 520. 5 é 5 dias, 20 graus. Então, pode cair na prova aí o que significa o 520, tá? Importante vocês já aproveitando para estudar aqui. Então, relacione os contaminantes presentes no esgoto sanitário aos respectivos efeitos. Material orgânico biodegradável, DBO. DBO causa uma depressão. Depressão é um consumo de oxigênio. Demanda bioquímica de oxigênio. Demanda. Eu estou solicitando oxigênio. Então, quando você tem DBO, o que pode causar? Vamos lá. Pode levar ao desenvolvimento de depósitos de lodo. Depósito, não tem nada a ver. Sua estabilização biológica pode levar ao esvaziamento de fonte de oxigênio natural e aí a gente vê depois que sair aqui a seta, né? Pode levar ao crescimento indesejável de flora aquática, causando processo de eutrofização. Não tem nada a ver. Olha, vamos olhar aqui, ó. Sua estabilização biológica pode levar ao esvaziamento das fontes de oxigênio. Opa! Fontes de oxigênio. Então, vamos guardar isso aqui. Materiais orgânicos biodegradáveis. Vamos lá, o que é sólido em suspensão? SST. É isso aqui. Você tem um sistema airado aqui no fundo, uma lagoa, né? Provavelmente uma lagoa aqui, uma lagoa airada. Tá? Você tá vendo aqui o chafariz grande aqui dentro, né? Isso aqui é os sólidos, né? Ele vai aqui para o fundo, né? Os sólidos aqui, ele vai para o fundo. Sólidos suspensos ou sólidos sedimentáveis, né? Ele vai para o fundo, né? O que um sólido pode ocorrer? Pode levar ao desenvolvimento de depósitos de lodo. Opa, depósito de lodo, ele vai lá para o fundo, né? Beleza? Então, já vimos o primeiro, DBO, sólidos em suspensão, aqui eu coloquei, na realidade, o correto aqui seria SS, sólido em suspensão, ou SSD, sólidos de suspensões totais, tá? E nitrogênio e fósforo são nutrientes, que nós já falamos, os nutrientes vai causar o crescimento excessivo de algas. É isso que nós vimos. Então, temos o nitrogênio, que é o fórmula N, e o fósforo é P. Bom, vamos lá. Então, com isso, nós temos materiais orgânicos biodegradáveis, pode levar ao desenvolvimento de depósitos e anaeróbios. Depósito, a gente está falando de sólido em suspensão. Então, o 2 é aqui. Sua estabilização biológica pode levar ao esvaziamento de fonte de oxigênio. DBO, ele consome oxigênio. Então, se no rio você tem muita matéria orgânica biodegradável, né, vai consumir o oxigênio do rio, você não tem fornecimento, e aí você vai desenvolvimento de condições sépticas, anaeróbias, né? Então, esse aqui é o número 2, o número 1 aqui, né? E sobrou o número 3, que pode levar ao crescimento indesejável de flora aquática, causando o processo de eutrofização. A gente mostrou a fotografia. Então, aqui é o 3. Então, essa é a questão. 2, 1, 3. Lá? Cadê? 2, 2, 2, 2, 1, 3. É a C. Bom, 2, 1, 3. Tudo bem? Aí, isso é a questão. Pessoal, espero que com isso vocês tenham conseguido aprender um pouco mais, né? Estudado um pouco mais, e a gente se vê na próxima em mais um Vamos Estudar. Boa sorte a todos, estudem bastante. Legislação. Legislação é importante porque tem que memorizar aqui, não tem como fazer deduções, né? Lei ou você sabe ou não sabe, tá? Grande abraço a todos vocês.